Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que voltei comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália para trazer algumas experiências, algumas coisas que acontecem lá que são diferentes do que acontece no Brasil, algumas notícias, algumas curiosidades, e estamos indo aí com ideias, né, praticamente todos os dias já há um bom tempo, e sempre tem uma coisa nova para falar. E hoje eu queria falar sobre os recicláveis lá na Austrália, como é que funciona isso, né, e inclusive uma história de experiência que eu tive, e um outro detalhe que dá para se ganhar dinheiro com recicláveis lá, eu ganhei um bom tanto, e isso eu vou passar mais no final do vídeo, então fica aí que você não vai perder. Por enquanto, vou passar um videozinho para vocês verem aqui alguma coisa que eu vou comentar daqui a pouco. Então, esse vídeo é interessante e ele me lembrou de uma coisa que eu passei lá na Austrália, porque o vídeo, ele mostra, é lógico que é uma sátira, mas ele mostra que para as pessoas comuns é requisitado que se separe com todos os detalhes para cada reciclável de cada tipo e tal, e que no final ele acha que aquilo vai tudo para o mesmo lugar. Quando eu trabalhava no hospital, eu comecei a trabalhar num local que havia a separação de recicláveis. Então, no primeiro dia que eu trabalhei lá, eu fiz a coleta do lixo comum. O lixo comum tinha que colocar naquele container enorme que eu mostrei num outro vídeo, no vídeo sobre o recolhimento de lixo. E o reciclável eu recolhi separado, só que daí eu não sabia onde colocar. E eu liguei para o meu supervisor e perguntei o que eu deveria fazer com o reciclável, e ele me disse que na verdade eu deveria colocar no lixo comum, naquele container junto com o outro lixo, porque não existia ali uma coleta seletiva organizada pela administração do hospital. Então os funcionários, acontecia mais ou menos como o vídeo mesmo, os funcionários eles tinham esse trabalho de separar o reciclável, mas a administração do hospital não dava essa destinação que deveria ser dada aos recicláveis, e no fim a gente tinha que acabar jogando fora junto com o lixo comum. Uma das explicações que foi dada para mim é que, na verdade, aqueles recicláveis não seriam bons para se separar por eles terem vindo de um ambiente hospitalar. Mas esse local onde eu recolhi esses recicláveis, ele ficava num prédio separado do hospital, ele ficava num prédio onde só tinha escritórios, então ele não tinha contaminação ali naquele prédio, mas a destinação e o destino
era o lixo comum para aqueles recicláveis. Então, falando sobre recicláveis na Austrália, lá a legislação é estadual para recicláveis também. Então, eu vou falar sobre o estado de Queensland, que é o que eu falo sempre, porque como é o local que eu morei, aí eu posso dizer com um pouco mais de propriedade. O estado de Queensland tem uma meta de se transformar em uma sociedade de desperdício zero até o ano de 2050. Não sei o que significa desperdício zero, não tem uma definição. Eu acho que é mais uma expressão do que uma definição. Esse hospital que eu trabalhei era um hospital público. Eu não sei se a administração dele era municipal, estadual e tal, mas era um hospital público e não tinha essa destinação. Tinha muito lixo, produzia muito lixo diariamente, o hospital. Eles tinham, inclusive, um local lá para incinerar partes daquele lixo, porque existe o lixo contaminado, existe o lixo que tem coisas infecciosas. Esse lixo, ele tinha todo um manejo diferente. Por exemplo, eu mesmo não mexia nesse lixo. Tinha o container dele era lacrado, então a pessoa jogava, quem usasse aquilo que tinha que se destinar àquele lixo, por exemplo, uma agulha, jogava ali dentro, não tinha como ter acesso mais depois de jogado lá dentro. Provavelmente esse era o lixo que era incinerado, né? Mas apesar desse lixo, tinha muito, muito mais diariamente. De qualquer maneira, o que eles estão fazendo para conseguir chegar até esse desperdício zero até o ano de 2050, por enquanto, eles proibiram o uso de canudos, talheres, pratos de plástico. Muita coisa de plástico tá sendo banida na Austrália. Tem até aquela cidade de Dandenong que as garrafas plásticas, as garrafas inclusive de água plásticas foram banidas. Você não pode, tem que beber água da torneira, porque não pode ser vendida em garrafas descartáveis. Então, contra o plástico, eles estão tomando atitudes. Copos de isopor também são proibidos. E os cotonetes, né? Também aquela haste de plástico, agora são feitas de papelão, que é o mesmo material do canudo. O canudo também, o canudo de plástico foi substituído por um canudo de papelão, que é até meio assim, se a gente demora um pouco para tomar o refrigerante, né, ele acaba meio que ficando mole. E eu achei até um pouco ruim quando começaram a substituir. Aí, recentemente, eu fui no McDonald's, e aí eles já estão usando aquele copo com um biquinho, porque eu acho que o canudo de papelão realmente não pegou. Não era uma coisa assim muito eficiente, né? Não funcionava tão bem quanto o canudo de plástico. Mas também voltar para o canudo de plástico não é uma opção. Então, o jeito que deram foi aquele bico no copo, que funciona muito bem, eu acho. E você não precisa de um acessório a mais no copo, né? É só o refrigerante no copo e joga fora.
Por enquanto é isso que eles estão banindo de plástico, né? E eles têm, então, um esquema que se chama Containers for Change, que é um sistema de reembolso que paga 10 centavos de dólar por cada garrafa ou latinha de bebida que você colocar lá na máquina. As garrafas e as latinhas que são aceitas lá vão estar marcadas no rótulo. Tem aqui, como a foto que eu vou colocar aqui, fica destacado no rótulo que você pode trocá-las. Então, como eu sabia que eu teria que jogar esse lixo junto com o lixo comum lá no hospital, e aonde eu trabalhava, quando eu trabalhava em escritório e quando eu trabalhava naquela parte que eu já contei a história, que era aquela onde tinham os estudantes de enfermagem, e que tinha o esqueleto, e eles colocavam o esqueleto em várias poses diferentes. Nesse local tinha muita garrafinha, muita latinha, porque os estudantes iam lá, iam muitos estudantes, e eles tomavam muito isotônico, muito energético, muito refrigerante. Então, os containers para recicláveis ficavam cheios lá naquele local. E eu teria que jogá-los no lixo, né? E aí eu achava um desperdício isso. Sabendo que eles poderiam ser trocados por 10 centavos cada, eu recolhia separado, lavava ali no hospital mesmo, né? Deixava eles limpinhos, porque a gente tem que, quando for vender, tem que estar limpinho, não pode estar por exemplo, você só toma o refrigerante da latinha e fica um pouco lá dentro e tal, e não pode, você tem que lavar e levar limpinho na hora de trocar, que vai colocar dentro de uma máquina lá. No fim eu vou colocar um vídeo que vai mostrar qual é o processo. Então eu separava, lavava ali e eu saía todo dia com um saco parecido com essa foto aqui de latinhas e garrafinhas e tal, que eu colocava ou no porta-mala, e quando enchia o porta-mala eu colocava no banco de trás do meu carro, e quando juntava eu ia lá assim pelo menos uma vez a cada 2 semanas, uma vez a cada 10 dias, eu ia nesse local trocar. Eu ia num local, inclusive, que já entrava com o carro, porque era para levar muita garrafinha e muita latinha. Tinha gente que ia, por exemplo, com o container de lixo cheio de latinhas, aí chegava lá, colocava tudo na máquina. E quase todas as vezes que eu ia, eu pegava de 50 dólares, normalmente por volta de 50, às vezes dava um pouquinho a mais, às vezes dava um pouquinho a menos. Então a gente vai colocando lá as latinhas, e as garrafas, as de vidro, vai para um local diferente. As latinhas tem uma espécie de uma esteira, aonde eu ia colocar era assim. Tinha uma esteira que aí eu ia colocando as latinhas lá na esteira e a esteira ia levando. E vai levando para dentro de um local que daí é fechado, a gente não vê qual é o destino delas. E as garrafas colocava numa esteira diferente. E daí contava, quando chegava no final, apertava um botão lá que tinha acabado, e aí mostrava lá no painel a quantidade de itens que eu tinha colocado. E aí, cada item valendo 10 centavos, saía um ticket da máquina que tinha uma espécie de um caixa eletrônico de banco do lado, que a gente chegava nesse caixa eletrônico, lia o código de barras do ticket que a máquina tinha te dado,
e aí já aparecia lá que você tinha disponível esse valor, o que você queria fazer com esse valor. Se você queria pegar em dinheiro, se você queria transferir para sua conta, daí pedir os dados da sua conta bancária. Normalmente eu tirava em dinheiro porque era mais fácil para mim, então eu saía lá com o dinheiro. Às vezes vinha um monte de moedas e tal, mas tudo bem, né? Porque eu nem tinha consumido aquele negócio todo, eu só tinha pego lá do hospital. E eu acho que, embora eu não tivesse autorização assim explícita para fazer isso, algumas pessoas sabiam que eu fazia. Ninguém nunca me falou, você não pode fazer isso, mas também ninguém nunca falou, você pode. Eu fazia e ficava esperando alguém chamar minha atenção. Mas eu acho que eu estava ajudando o meio ambiente, porque de qualquer maneira aquelas latinhas, aquelas garrafinhas iriam todas pro lixo comum e demorar aí quantas décadas para se decompor, e eu fazia aí um dinheirinho para mim, né? Então, nada mal, né? Aí eu vou colocar aqui então o vídeo de uma pessoa fazendo esse processo, que dá uma ideia mais ou menos como é. G'day legends, just going to show you how easy it is to recycle. Get 10 cents back, help the environment, maybe even get yourself a little voucher off your shopping at Woolies. So here I go, it's 1k from my house, so it's pretty easy for me. This is a new one that's just been built, so I'm very lucky that it's so close. So I just rode my bike, brought my cans and bottles down and had to read the instructions obviously. The process was really simple, and I found that people helped me when I was there, and I helped other people, the next person to come. So that was kind of nice. It's a good feeling to help the environment. I live alone, so I don't have many cans, but I did get a little bit of money, so that'll go off my shopping at Woolies. I'm stoked. E também o canal 7 News fez essa matéria anunciando que agora, em 2026, provavelmente o valor pago por cada latinha ou garrafinha pode aumentar para 20 centavos, ou seja, vai dobrar de valor. É uma boa pedida, né? Dá uma olhada no vídeo. Recycling your containers could soon come with double the benefits in a new push from those in the recycling sector to increase the Containers for Change refund from 10 to 20 cents. A parliamentary inquiry recommended earlier this year that the change be properly investigated, with the struggling scheme still yet to hit its recycling rate target. Environment Minister Andrew Powell has not confirmed whether he will refer the proposed change to the Queensland Productivity Commission. Como eu já expliquei no vídeo sobre o recolhimento do lixo, o estado de Queensland também tem a coleta seletiva, né, que uma semana sim, uma semana não, passa o caminhão de recicláveis, então a gente coloca o container de recicláveis lá junto com o de lixo, e aí o caminhão passa recolhendo uma semana sim, a outra não. Tem esse calendário de Mackay, que é uma cidade que fica no estado de Queensland, e ele é bem criativo, eu achei. Ele mostra ali no calendário a semana que o reciclável será recolhido, né? Então mostra lá qual é a semana, porque o que acontecia na minha experiência? Eu esquecia qual era o dia da semana do reciclável, então eu olhava lá fora. Aí se eu visse algum container de reciclável, aí eu levava o meu também. Se eu não visse nenhum, era sinal que era o dia que não ia passar, porque a gente acaba esquecendo, como é só uma vez por semana, aí a gente fica, será que a semana passada passou ou não passou? Então, esse calendário já mostra o dia, a semana que vai passar, a semana que não vai passar, e eu achei uma coisa legal. E aí, ele também mostra os itens que podem e devem ser colocados no container do reciclável. Porque tem muita gente que coloca
qualquer coisa. E também qualquer coisa você não pode colocar. Então, eles deixam bem claro quais são as coisas que você pode colocar, e aí essas coisas você deve colocar, né? Então, quais são as coisas que você pode e deve colocar no container de recicláveis? Caixinhas de leite, caixinhas de suco, revistas, jornais, papéis em geral e papelão, são os cardboards. Garrafas e embalagens de vidro e garrafas e embalagens de plástico, latinhas de alumínio e de aço, porque tem as latinhas de alumínio de refrigerante, mas tem latas, por exemplo, de algum alimento que vem em lata, né, milho. Uma coisa interessante que tem lá é a beterraba. A gente compra beterraba enlatada, ela já vem cozida, e aí você abre a lata e já come a beterraba. Não é igual a que a gente cozinha natural, mas dá para comer, né? Fazer o quê? Embalagens de aerosol e papel alumínio. Papel alumínio é que você usou em alguma outra coisa, eles usam muito para enrolar sanduíches para levar no trabalho, porque mantém a temperatura, né? Então, aí esse papel alumínio você já tirou do seu sanduíche e pode jogar no reciclável, não precisa jogar no lixo, porque ele pode ser reciclado, né? E o interessante é que a campanha é chamada, que pode ver ali no canto do calendário, ela chama Recycle Made. Tem até um positivo, Recycle Made. É bem australiano mesmo, né? O negócio. E aí também tem um site que esse Recycle Made, ele é um site que é uma criação do governo australiano, dentro do qual é respondido assim, qualquer dúvida, qualquer coisa que as pessoas queiram perguntar a respeito de reciclável dentro da Austrália. Então pode entrar nesse site, vai ter informações lá de tudo que a pessoa quiser saber sobre recicláveis, e vai ter também um local onde você pode fazer perguntas se você não encontrou ali respostas para a dúvida que você tem. Então, é o governo se colocando à disposição para resolver os problemas da população ali, as questões em relação aos recicláveis, tendo como meta essa parte aí de ter aí o desperdício zero até o ano de 2050, né? Então, vamos ver se eles conseguem aí através do Recycle Made. Muito australiano isso. Então é isso. É assim que eles lidam com os recicláveis. Se você for lá para a Austrália, eu indico muito guardar as latinhas, mesmo que você guarde só as suas e leve aí um ano para você querer um dinheiro um pouco maior, eu acho que compensa, né? Porque é uma coisa que você ia jogar fora mesmo, você pode conseguir 10 centavos de dólar, 10 centavos de dólar. Aqui dá uns 40 centavos de real, se passar para 20, então vai dar quase R$1. Imagina você ganhar quase R$1 em cada latinha que você ia jogar fora. Eu acho um bom negócio. Eu, voltando lá, vou voltar a juntar minhas latinhas para fazer minha troca. E eu indico que você faça também se você está indo para lá, tá bom? E se você estiver indo e quiser aprender como os australianos falam, as gírias e tal, entre em contato comigo, tá? A gente pode
fechar um pacote aí. Primeira aula é grátis, o Recyclemate. Então é isso. Beijão, bye bye.